Cobre de Jesus Cristo o que você merece. Coloque em prova, pois você é alguém que fez por merecer, mano. É meio assustador isso, mas hoje eu vou falar sobre isso, sobre cobrança de Deus, sobre o que você merece. E eu peço que você abra em Malaquias 3:10. A gente vai iniciar esse episódio. Pra quem não sabe, eu me chamo Guilherme Bernardo, sou fundador do movimento DOCA, um movimento que busca um avivamento profético para reacender profetas às nações, tanto em questão de ministério, mas também não só preso a profetas, também os outros tipos de ministério, como evangelista, apóstolo, mestre da palavra, pastor e por aí vai. Então, verdadeiramente, estou aqui para te apresentar o profético de Deus, o que Deus quer que eu leve até você. E hoje eu vou falar sobre você cobrar Deus. Deus, ele me entregou essa palavra. Em Malaquias 3:10 está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Espirrei. Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse versículo ele está no Antigo Testamento e é um versículo muito importante para nós cristãos, cara. É um versículo muito importante para a gente porque ele, ele nos ensina muito, tá ligado? É um versículo que nos ensina muito como nós precisamos lidar com Deus, lidar com as coisas da vida, como as coisas acontecem, entendeu? E nós já falamos sobre graça aqui no nosso podcast, nós já falamos sobre Jesus Cristo, nós já falamos sobre muitas coisas, porém eu nunca falei sobre bênçãos, mano, e acho que é um tema muito importante que precisamos falar, só que hoje não é nem em cima de bênçãos, é mais sobre o recebimento dessa bênção, como você recebe bênçãos, né? Então, esse versículo ele é muito importante, cara, porque como eu li, é o próprio Deus vivo falando pra você cobrar ele, cara. Pra você cobrar ele. Como está escrito, ponham-me à prova. E ele mostra que nós merecemos as bênçãos dos céus. Nós merecemos a proteção dele. Nós merecemos essa vitória que ele diz que nós teremos. Entendeu? E se você tá cumprindo tudo certinho, se você tá lendo a Bíblia, se você tá orando, se você tá pensando em Jesus, assim, óbvio, a gente erra, nós erramos, nós somos seres humanos, como eu já falei em alguns episódios, a nossa natureza ela é caída, mas isso não apaga tudo que você tem que fazer, tudo que você tem feito, sabe, essa disciplina com Deus. E para tudo isso a sua fé ela é muito importante, sabe, a sua fé ela é um ponto muito importante para o recebimento dessas bênçãos, para você receber essas bênçãos. Porque Deus ele vai derramar chuvas de bênçãos na sua vida. Aqui, no final diz, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Entendeu? Porque hoje em dia tá muito extremista as coisas. As pessoas são extremamente extremistas, porque quando a gente olha para a Bíblia, não é bem assim, sabe? A gente não tem que largar tudo, como as pessoas dizem. Entendeu? Isso, quando você analisa a Bíblia, não é isso que está sendo mostrado ali, entendeu? Porque nós temos medo, nós temos vergonha, tá ligado? E Jesus, ele entende esse medo e essa vergonha. Ele entende isso que você tá passando, porque para Jesus você importa, cara. E o ponto aqui é o seguinte, que quando nós pensamos em Deus, aos poucos nós iremos fazendo isso, para que Deus traga isso pra gente. Tá ligado? Para que Deus traga. E isso seria essa moeda de troca, cara. Existe essa moeda de troca. Tantas bênçãos em troca a sua conduta. Ser uma pessoa boa. Sabe, você precisa correr atrás disso, ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra para Deus, porque você sendo isso é a moeda de troca para você receber bênçãos, cara. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que desejais. Deus não pensa que nós somos miseráveis aos olhos de Deus. Deus olha a gente com um olhar de paz e amor. Em João 10,10 diz, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele quer te entregar uma vida abundante, cara. Uma vida abundante com tudo que você verdadeiramente deseja, com tudo que você deseja ele. Jesus, ele não é esse extremista que as pessoas falam, tá ligado? E tá tudo bem você ser você, mano. Essa é a realidade. Essa é a maneira com que você tem que pensar. Você tá no seu direito, você tem as suas convicções, você tem os seus pensamentos, tá ligado? E você carregar isso é muito complicado. E Jesus entende tudo isso que você carrega. Jesus, ele entende tudo que você tá olhando. Porque às vezes você não para de ouvir aquela música, mas, mano, música não tem poder sobre a gente não tem uma influência sobre isso. A gente não tem a gente não é influenciado sobre isso, não é sinal de fraqueza. E quando você faz essas coisas, mano, as pessoas julgam porque elas não entendem o que você tá fazendo pra Jesus Cristo. Elas não entendem o que você tá fazendo pra Ele, tá ligado? E será que você consegue ir até o fim pra você entender tudo que eu tô falando? O ponto aqui é que tudo isso se chama religiosidade. Sabe? Não tem essa questão, largar o meu pagode, o meu funk. Mano, isso é religiosidade. Você não precisa, tá ligado? E existe uma comprovação bíblica, mano. Um personagem bíblico pra todos esses pensamentos, cara. Pra tudo isso que confirma nós como cristãos, cara. Um exemplo nítido de como nós devemos agir e pensar dessa forma, porque é o que nós merecemos, mano. Tem essa troca, tem esse a mais, sabe? E que quem eu tô falando desse personagem bíblico se chama Judas. Judas, quem traiu Jesus Cristo. Judas, ele pensava exatamente da forma que eu descrevi até agora. Por que Judas ele pensava exatamente dessa forma? Porque se você vive dessa forma que eu falei até agora que eu descrevi, eu vou citar algumas frases aqui que eu escrevi, mas que você vive basicamente assim. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Estou dando oferta esperando receber em dobro. Eu vou orar só quando precisar. Não tem pra que eu orar mais. Só quando eu preciso, para pedir algo, para ter algo. Se for pra perder aquilo, eu prefiro abrir mão da minha fé. Sabe, Deus tá pedindo pra eu parar de jogar videogame. Deus tá pedindo pra eu parar de ser amigo daquela pessoa. Ai não, isso aí é um limite onde eu não consigo entregar. Deus tá pedindo pra eu abandonar e largar todas as minhas riquezas. Não. Tá ligado? Eu vou seguir Jesus enquanto Ele me der o que eu quero. Isso daí também é um pensamento que tá em globo disso. O famoso Deus não entendeu minha oração, então não acredito mais nele. Se você pensa dessas formas, você é um Judas. Em Mateus 26, do versículo 14 ao 16, Judas pergunta aos romanos: o que vocês me darão se eu entregar a vocês? E Judas recebeu 30 moedas de prata. Judas, ele barganhou a fé dele, ele barganhou o relacionamento que ele tinha com Jesus, ele barganhou tudo que ele tinha com Cristo por 30 moedas de prata, cara. E quantas pessoas não fazem isso hoje? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu já fiz isso muitas vezes com videogame. Onde eu venho pra minha casa, chego do trabalho, o Espírito Santo quer conversar comigo, quer passar um tempo comigo, mas eu não dou ouvidos ao Espírito Santo. Aí sabe o que eu faço? Eu abro o celular, fico vendo vídeo, jogo videogame, faço qualquer outra coisa menos abrir a Bíblia e orar. Ler a Bíblia, meditar na palavra, eu troco. Entendeu? Disciplina espiritual não é para receber bênçãos. Disciplina espiritual é para você estar inclinado ao espírito para que você possa vencer a carne. Disciplina espiritual é você entender que o seu maior amor é Cristo, mano. Isso é disciplina espiritual e é isso que você precisa, mano. E você pode até pensar que, mano, beleza, Judas,
ele fez isso. Mano, ele traiu Jesus Cristo. Esses pensamentos que você falou não são tão fortes assim, tão pecaminosos assim. São pensamentos, sabe, sutis. São pensamentos como se eu tivesse andando de salto sobre nuvens de algodão. Sabe, é uma coisa fofinha, uma coisa aconchegante, tudo que você falou. É exatamente assim que o diabo age na vida de muitas pessoas. Nós escutamos o diabo porque o diabo sabe conversar com o coração caído. E se você não fez isso, tudo bem. Você não fez tudo isso, tudo bem. Você não mandou matar Jesus Cristo, você não traiu Jesus Cristo. Mas você troca Jesus Cristo todo dia, então tudo bem. Você é um Judas em pele de cordeiro. Você é um Judas em pele de cordeiro. Eu não cheguei nesse nível, eu não sou um Judas. Você é um Judas em pele de cordeiro se você faz isso. Muitas das vezes você não é esse Judas, mas você pode acabar cometendo o que Judas cometeu. Entendeu? Só que Deus ele é tão misericordioso que nós temos a oportunidade de recebermos uma segunda chance porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Quando a gente morrer, não vai ter segunda chance. A gente já morreu. Tudo que a gente teve que fazer, todos os nossos arrependimentos já aconteceu, mano. Tá ligado? E se você parar pra ver, eu peguei um monte de versículo bíblico, nada a ver, mano. Eu peguei Malaquias 3:10, peguei Jeremias 29:11 e João 10:10. Os três têm contexto diferente, têm sentido diferente e pra outro ponto completamente diferente, mano. Completamente diferente. E é isso que muitas pessoas fazem hoje em dia. Elas pegam um monte de versículo aleatório e começam a jogar para que as pessoas fazem, criam uma, um debate, uma analogia que, mano, não é bíblico, mano. A pessoa tá literalmente colocando ela como centro, mano. Ela tá colocando ela como o centro de Cristo, o centro de tudo, como se o evangelho fosse a base disso. Você acha que precisa fazer para receber? Você acha que precisa ser para receber de Deus? A primeira pergunta é: você quer receber o quê? O que que você está querendo receber tanto? Porque Judas, os discípulos, as pessoas da época acreditavam que Jesus ia ser tipo um general armamentista. Por isso que ele traiu Jesus Cristo, porque ele percebeu que Jesus ele estava sendo perseguido e ia chegar um momento que ele ia morrer e Judas ia acabar ficando na sarjeta. Então ele trocou Jesus aí, esse louco, por 30 moedas de prata. Ele negociou Jesus Cristo. Não negocie sua fé. Não negocie o Espírito Santo, mano. Você tem negociado sua fé e o Espírito Santo por amizades? Por músicas? Por séries? Por videogame? Por roupa? Pelo trabalho? Por reputação? Por dinheiro? Pelo quê? Não negocie a sua fé. A sua fé não é colocada em pauta de negócios. A sua fé não é um business. Não é, mano. Não existe moeda de troca com Deus, mano. Não existe. E principalmente, se você tá olhando moeda de troca, você tá tentando trocar o que com Deus? Você tá tentando trocar o que com Deus? A fé, ela é um ponto muito importante. Se não tem fé em algo que você sentiu um direcionamento de Deus, se não exige fé, cara, muito provavelmente isso não veio de Deus, mano. Quando Deus direciona para algo que necessita de fé, dependência 100% dele. Você também negocia o Espírito Santo quando você escolhe não falar dele. Você negocia porque Jesus disse sobre a grande comissão: ide e pregai a todas as nações, fazei discípulos. Que discípulos que você está fazendo? Ah, mas eu não me sinto capaz. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Que você não seja capaz de abrir a boca e pregar o evangelho. Pregar o básico do evangelho. Pregar o básico. Jesus Cristo. Que ele nos salvou na cruz. Que ele se entregou na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e teve o plano da salvação. O básico. É o basicão. É o basicão. A teologia da troca, da barganha, da prosperidade, do bem-estar. Todas essas, mano. Onde que tá o erro, mano? Cadê o erro? É que
Essas teologias fazem Jesus ser o meio e você ser o fim, você ser o centro. Mas na realidade, a Bíblia nos apresenta que Jesus, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim, mano. Jesus, ele é tudo. Jesus é o motivo da gente estar fazendo o que nós estamos fazendo. Jesus, ele é a motivação da nossa vida, é a razão. Por que ele é a razão? Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro por quê? Porque nós vamos conhecer ele face a face. Tá ligado? Então, você precisa tomar muito cuidado, mano, porque toda aquela ideia que eu coloquei no início, ela é falsa. Ela é falsa. Ela usa algumas verdades, só que ela distorce, ela coloca uma vírgula e distorce ela completamente. Tem algumas coisas que eu falei lá que são pautadas na Bíblia, como a fé é algo muito importante. Só que a fé não é sobre você receber bênçãos, mano. Porque muitas das vezes as bênçãos que Deus quer te entregar, você não quer receber. Porque não é as bênçãos que você espera. Às vezes você não está pronto para receber a bênção que Deus já separou para sua vida. Tá ligado? Pois a bênção máxima, o presente de Deus para nossa vida não é algo material, é algo espiritual. Já veio, é Jesus Cristo. E vai vir, que é o reino de Deus, mano. O reino de Deus é a soberania total de Deus, a glória de Deus sobre a gente, mano. Tá ligado? Fé confortável. Fé confortável não existe. Se há uma fé confortável na sua vida, você está negociando ela com o diabo. E esse que é o ponto primordial que você precisa entender. Você precisa parar de viver se me faz feliz, não é pecado. Se não me faz feliz, não faz sentido eu seguir isso. Tá ligado? Não faz sentido, não tem por que eu seguir isso, não tem como eu fazer isso. Mano, Jesus, ele é muito maior do que o carro que você tá orando pra Deus, do que o namoro que você tá orando. Jesus, ele é muito maior que isso. Jesus não pode entregar um carro ou um namoro? Pode, mano, ele pode. Mas tudo isso vai demandar também de você fazer a sua parte. De você buscar o direcionamento de Deus. A pergunta principal não é o que eu quero pra minha vida, é o que Jesus quer de mim. O que não é sobre o quanto eu preciso, o quanto eu vou ganhar de Cristo, é sobre o quanto eu tenho que perder para que ele chegue, mano. Tem estudos falando que aqui no Brasil tem de 28, 29, 30%, até 35% de uma população cristã. Só que quando nós olhamos pro Brasil, é uma nação sem transformação, cara. Sabe qual é o problema de ter uma nação sem transformação nenhuma? É porque esses 30% às vezes são falsos. São falsos. Porque se você pergunta quanto desses 30% que estão dispostos a perder, se você conseguir me responder quantos desses 30% que estão dispostos a perder, cara, aí você me fala. Sabe por que perder? Porque para você ser transformado em Cristo, você tem que abrir mão da sua reputação. Você tem que abrir mão de muitas coisas, sacrificar amizades. Pode até ser carreira, pode até ser tudo isso. Não é sobre isso também, né? De, por exemplo, você vai fazer um trabalho missionário, você tem que largar tudo. Não, a sua missão é lá dentro do seu trabalho. Não tô falando que Deus quer alguém miserável. O Pai não quer um filho miserável, não. Se a sua carreira é o maior amor que você tem dentro do seu coração, pode ser que Deus ele peça isso. Cristo tem que ser o maior. Você precisa beijar os pés do Filho de Deus. Tá ligado? Não sejam Judas. Não sejam Judas em pele de cordeiro que negocia a própria fé. Se você tá sendo assim, ou se você conhece alguém assim, mano, prega pra essa pessoa. Prega pra essa pessoa, porque essa pessoa, ela tá sendo um Judas. E ela vai morrer. Ela vai chegar nos céus e vai falar: Deus, eu fiz tanto por você, eu abri tanto a Bíblia, eu orei tanto, eu fiz tanta coisa pelo Senhor, até orei pelas pessoas, falei para alguns sobre você, que Deus, ele dá bênçãos, ele abençoa. Só que Jesus vai olhar para a cara dessa pessoa e falar: eu não te conheço.
Você é um praticante de iniquidade. A pessoa vai tomar um susto, mas eu era uma pessoa tão boa. Mas Jesus, ele não olha somente para as atitudes. Jesus olha para a intenção do nosso coração. A intenção dessa pessoa que estava fazendo o que estava fazendo não era por Cristo, era para si. Então não seja um Judas em pele de cordeiro. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição um estudo sobre isso, um texto sobre isso na nossa newsletter. Lembrando que nós somos um movimento DOCA, nós temos também uma célula. Se você quer participar da célula presencialmente aqui em São Paulo, manda uma mensagem que a gente pode ver de te enviar o lugar onde é a célula. E é isso, Deus abençoe sua vida, Deus cuide da sua vida, Deus cuide do seu coração, se desenvolva na fé, não tenha disciplina espiritual para receber bênçãos materiais, mas sim para estar mais próximo de Deus, estar mais próximo da presença de Deus, entendeu? Disciplina espiritual te direciona, sabe? Oração não é moeda de troca, mano. Oração é quase respirar, é o volante. Sabe, sem oração não tem sucesso. Sem oração não tem sucesso. Tudo começa na oração. É joelho no chão e oração, cara. Você precisa orar. A oração de um justo é muito poderosa. Então, se tudo que eu falei no início você tem algum resquício disso, cara, declara guerra sobre isso. O pai merece filhos que olham pra ele não como um mordomo místico, mas sim como um pai. Amém? Se cuida, Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma rápida oração, peço que você feche os olhos. Senhor, muito obrigado mais uma oportunidade de eu estar aqui com teu filho, com a tua filha. Eu oro verdadeiramente para que o Senhor possa tocar no coração dele, que o Espírito Santo possa preencher ele de sabedoria, discernimento, para que eles possam viver uma vida completamente baseada na Bíblia, baseada na tua presença, baseada em tudo que o Senhor é e pode entregar para eles. Que a motivação da fé deles não sejam as bênçãos materiais que o Senhor traz, mas sim seja o Senhor. O Senhor seja o fim, que a motivação deles não seja uma lei da linearidade do que eles fazer vai acontecer, mas sim eles simplesmente buscarem a Ti. Papai, você merece filhos inteligentes, então o Espírito Santo entrega conhecimento e sabedoria para todos que precisam ouvir a Tua palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Cuida, mano, se cuida, tenha uma ótima semana. Semana que vem tem mais um episódio. Toda segunda-feira tem newsletter, toda quarta-feira tem podcast. E é isso, mano. Deus abençoe sua vida, viu?